Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí mais uma live do canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para mais essa análise, para mais essa live de pós-jogo, com mais um jogo sem o Vasco conseguir uma vitória. São 6 partidas já assim, demissão de Carille, chegada do Felipe e os erros continuam. Para resumir esse jogo de hoje, eu diria que o Vasco se entregou muito durante boa parte do tempo, ou durante quase os 90 minutos, e num pequeno instante entregou o jogo. E infelizmente, eu poderia muito bem estar falando nessa live aqui, que foi a primeira vez que o Vasco, por um erro individual, acaba perdendo uma partida, ou entregando um resultado, ou entregando um gol para o adversário. Poderia estar lamentando pelo fato do time ter feito um jogo competitivo, ter feito um jogo físico, equilibrado, em que conseguiu ameaçar o Palmeiras em alguns momentos, em que o Palmeiras não teve conforto dentro da partida, mas que por um descuido, que não acontece tanto, o Hugo Moura entregou. Mas não foi a primeira vez que o Hugo Moura falhou nessa temporada, não foi a primeira vez que o Vasco entregou uma partida, não foi a primeira vez que, mais uma vez, o individual desses jogadores acabam comprometendo o resultado coletivo de uma equipe inteira, e não foi a primeira vez que o Vasco, infelizmente, perde pontos por conta dos seus atletas. Quando eu falei aqui mais uma vez sobre a responsabilidade do treinador ou não, muita gente, é culpa dele sim, é culpa dele sim, é culpa dele sim. E eu falando, galera, a questão não é só a culpa do treinador. O treinador tem culpa, é óbvio. O treinador que mal treina o time, ele acaba potencializando os erros também dos seus jogadores, com certeza. Sem dúvida. Só sai gol do adversário se tiver um erro do Vasco. O adversário só vai conseguir fazer gol se tiver um erro do time que está tomando gol. E assim é o futebol. Mas, falei novamente para vocês aqui, reparem bem, desde o início do campeonato, quantos gols o Vasco levou por conta de erros individuais. E não eram erros normais, eram erros grotescos, erros infantis, erros técnicos de jogadores que ganham, e ganham muito bem para representar essa camisa, e que erram jogo após jogo. Então, você definir uma equipe ou não apenas pelo que o técnico faz dentro de campo é um erro. Vocês não estão vendo que uma equipe desorganizada, sim, ela está sendo diversas vezes prejudicada por erros individuais. E eu estou falando isso, não é de hoje. É há muito tempo, há muito tempo. Não tire a responsabilidade dos atletas. Não tire a responsabilidade de quem entra em campo. Quem joga é jogador. Quem faz gol é jogador. Quem falha é jogador. Quem não corta é jogador. E novamente, vou pegar aqui. Vocês podem me ajudar, mas eu vou aqui no bom e famoso Google para relembrar os jogos que o Vasco teve nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. O time chegou a 9 gols. 9 gols sofridos. Vamos lá. Aqui, Vamos lá, tá aqui. Vasco e Santos. Vocês lembram quem fez esse gol aqui? Eu lembro. Foi o Barreal. Sabe como é que surgiu esse gol aqui? O Paulinho entregou a bola no pé do Tiquinho em São Januário, no primeiro tempo da partida. O Paulinho dá um passe no pé do Tiquinho. Não é que ele se desequilibrou ou algo. Não. Ele deu um passe no pé do Tiquinho e o Tiquinho foi lá, deu a bola pro Barreal, pegou a defesa totalmente desorganizada, gol do Santos. Ok? O time foi lá, conseguiu a virada. Show, 3 pontos. Esse jogo aqui, eu não sei qual eu vou escolher, mas eu posso escolher 2 falhas individuais grotescas. A primeira delas, o João Vitor escorregando, deixando o Memphis cara a cara com o Léo Jardim. E a segunda delas, o Léo Jardim e o João Vitor tendo falhas grotescas, se enrolando com a bola, o Léo Jardim espalmando. Totalmente errado, e coitado, o Léo Jardim é o menor dos culpados, mas também falha nesse gol contra do João Vitor. Poderia ser também, nesse mesmo jogo, o passe do Jair, em que em vez dele tentar correr
pra buscar a bola, ele ficou reclamando que a bola bateu na mão. E que eu até acho que tenha batido na mão. Mas em vez dele tentar correr pra recuperar, ele ficou reclamando. Tá? Aí eu vou pra esse jogo aqui, ó. Vasco Sport Recife. 3-1 em São Januário. O controle de jogo, o esporte muito bem treinado e tudo mais. E todo mundo babando o ovo desse esporte aqui, que inclusive demitiu o Pepa. Olha que curioso, demitiu o Pepa ontem porque o esporte não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Nesse jogo aqui, sabe por que o Vasco tornou esse jogo aqui difícil? Porque quando o time estava ganhando de 2-0, adivinha só, um gol contra o Hugo Moura. Que se você for ver o lance, você fica se perguntando como ele conseguiu cabecear para dentro do gol do Vasco. Parecia que ele estava atacando pro Vasco, mas não. Ele cabeceou contra. Gol contra do Hugo Moura. Aí trouxe o Sport de novo pro jogo. No final das contas, o Vasco ainda conseguiu fazer o terceiro. Ok? Então já tô no terceiro jogo, né? Os 3 jogos tiveram erro individual. Grotesco. Vamos lá. Vasco e Ceará. 2-1 Ceará no Vasco da Gama. Vocês lembram como é que foi esse jogo? Eu lembro. 30 minutos de jogo. O João Vitor cabeceia a bola de uma forma bizarra, totalmente inexplicável. A bola sobra para o Lucas Mugni. O Lucas Freitas, contratação da diretoria, ficou olhando a bola. O Pedro Raul foi lá e fez um gol. 1-0 Ceará. O segundo gol também tem falha, mas é mais coletiva do que individual. Mas o primeiro gol do Ceará foi uma falha absurda, bizarra que aconteceu. Opa, então eu tô indo pro meu primeiro, segundo, terceiro, quarto jogo seguido de Campeonato Brasileiro, quando cada vez mais o Vasco é prejudicado pelos erros individuais. Aí nesse jogo aqui, competiu, empatou com o Flamengo, com o Léo Jardim salvando tudo. Ok. Vem pra esse jogo aqui contra o Cruzeiro. O gol do Cruzeiro sai de um chutão. Aí eu acho que é muito mais erro coletivo do que individual. Vou passar isso aqui. Por mais que você na jogada tenha erros individuais, como por exemplo a bola passar debaixo das pernas do Lucas Freitas, o João Vitor não acompanhou, o Vitor Luiz não acompanhou, é erro do sistema. Tá? Aí chegamos aqui pro jogo contra o Palmeiras. O Vasco competiu, o Vasco correu, o Vasco foi intenso. O Vasco talvez tenha feito o seu melhor jogo defensivo, falando de jogar fora de casa, jogar fora de São Januário, contra uma equipe da primeira prateleira como é o Palmeiras, intenso, brigando. Um time muito mais móvel, muito mais físico do que aquele que vinha jogando. Na hora de conseguir pelo menos coroar o resultado, pelo menos levar um empate contra uma equipe que vai brigar pelo título até o fim, Hugo Moura errou de novo. Meus amigos. Então, o que a gente pode falar sobre essa partida? Muitas coisas. Primeiro, o que me vem à cabeça, não sei se vem à cabeça de vocês, mas o que me vem à cabeça de algo que eu já estou falando há muito tempo é: e se fosse em São Januário? E se o Vasco tivesse jogado da maneira que jogou hoje, com a entrega que jogou hoje, apesar de ter entregado? Se o Vasco estivesse competindo como competiu hoje, e essa partida fosse em São Januário, com o Caldeirão lotado, mesmo sendo contra o Palmeiras, que é um time muito mais bem treinado, que tem muito mais peças, que é muito mais forte do que o do Vasco. E se fosse em São Januário? Será que não dava para o Vasco ter vencido essa partida? Será que não dava pelo menos para o Vasco ter pontuado essa partida? Sabe por que o Vasco não jogou em São Januário? Porque a diretoria resolveu mandar o jogo contra o Palmeiras fora de casa, por conta de 2 milhões e meio de reais. É meio que você estar assumindo, primeiro, que você dificilmente vai ter condições de vencer a partida, e até por isso Coutinho e Verratti não jogaram, além de preservação física. É muito claro, vou escolher esse jogo aqui, que é o mais difícil, para não colocar meus principais jogadores em campo. Vende o mando de campo contra um adversário muito difícil, abre mão de São Januário, e aí o Vasco esportivamente perde. Perde seus 2 principais jogadores, tecnicamente falando, e perde também o seu estádio, porque a diretoria resolveu vender esse mando. Aí, para piorar o cenário todo, ontem a gente tem um episódio que é um vexame, é uma vergonha, e é um episódio que, infelizmente,
Me lembra muito a época do doutor Eurico Miranda, onde seguranças intimidavam o torcedor, ou melhor, muitas vezes de forma agressiva. Eu mesmo, uma das maiores, se não a maior, matéria jornalística da minha carreira foi quando eu consegui flagrar e comprovar que um segurança do Eurico apontou uma arma para um torcedor do Vasco em São Januário. Depois o torcedor, sim, ter até batido no carro do Eurico, protestando e tudo mais, mas o segurança tira uma arma e coloca para fora e aponta para o torcedor do Vasco, ameaçando ele. Repito, talvez tenha sido uma das matérias mais expressivas da minha carreira, um trabalho investigativo muito grande. E lógico que eu não estou comparando o ato, mas estou comparando o clima. Porque o torcedor foi protestar contra a diretoria, o que está completamente dentro do direito dele. Pelo visto, um torcedor comum. Claro que a gente tem que esperar 100% da apuração dos fatos, mas a princípio, um torcedor comum. E digo mais. O torcedor pode ter xingado até a última geração da família do Felipe. O torcedor pode ter xingado até a última geração do Betinho. Ele pode ter feito isso. O Betinho, como segurança do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, como funcionário que defende os valores do clube e que está ali para proteger, ele jamais, em hipótese alguma, poderia ter agido da forma descabida, violenta, agressiva e vergonhosa que ele agiu naquele momento ali. Porque aquilo ali é covardia. Covardia. Se fosse para apaziguar alguma coisa ou proteger alguma coisa, ele tinha retirado o torcedor. Ele tem força para isso. Claramente ele tem força para isso. Agora não. Ele resolveu rebocar o torcedor. E esse caminho é muito perigoso. Porque quando você tem um time que, infelizmente, quando eu digo como clube, vê um torcedor sendo agredido pelo seu próprio segurança, você não está agredindo um torcedor, você está agredindo um clube inteiro, você está agredindo uma torcida inteira, você está agredindo, inclusive, a imagem do Vasco. E o Vasco, que é um clube democrático, que é um clube amistoso, que é um clube que defende pautas importantes, que é um clube consciente durante toda a sua história, ele não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Então, infelizmente, o Betinho, ele não pode mais vestir a camisa do Vasco para trabalhar por esse clube. Porque a atitude dele é uma atitude de uma pessoa que é descompensada. É uma atitude de uma pessoa que não tem a mínima condição de representar qualquer coisa sobre o Vasco da Gama. E é uma pena, que eu tenho certeza que ele é vascaíno, tenho certeza que ele é torcedor, mas ele jamais poderia ter agredido o torcedor. E a diretoria deve tomar as decisões e as medidas cabíveis. E nesse caso, meu amigo, eu só vejo uma medida cabível. É muito triste falar isso. Que a gente está falando aqui de um emprego de um trabalhador. Mas isso não existe. Isso não existe. Porque você não está agredindo um torcedor. Você está agredindo vários. E a imagem que isso passa do Vasco como clube para o Brasil inteiro é uma imagem patética. É uma imagem de um clube que parece que não aceita protestos. E esse não é o Vasco que eu conheço. Talvez tenha sido o Vasco que eu conheço na época do outro presidente. Esse Vasco? Segurança agredindo o torcedor? Não. Não pode. Mas não pode mesmo. Então, tudo isso que eu falei culmina ainda em uma equipe que dentro de campo não passa confiança nenhuma ao seu torcedor. Eu juro, gente, com todo respeito, a partir do momento que o Vasco escalou aquela equipe da forma que escalou, e aí eu abri a escalação do Palmeiras, eu olhei e eu falei assim, meu amigo, reza. Só reza. Pede pro divino interferir. Pede para o Papai do Céu abençoar. Porque a diferença entre uma equipe e a outra é um abismo. Mas espera aí. Aí eu vejo as pessoas falando assim, é esse time que o Vasco quer contratar o Fernando Diniz? Gente, cara, assim... Eu fico impressionado como é que pode ter um entendimento tão pequeno de futebol de achar que aquela saída de bola ali ela foi errada somente porque o Vasco tentou fazer aquela saída de bola. Cara, vocês tiram totalmente a responsabilidade da capacidade do atleta de avaliar o lance e saber o que ele vai fazer ou não. Então eu vou falar aqui pra você.
O Vasco entregou um gol pro Palmeiras 100% por um erro individual do Hugo Moura. Individual. 100%. 100% erro individual. Porque se você tem um treinamento de acordo com aquela saída de bola e você percebe que o Palmeiras, que é um time que marca muito bem, alto, que tem uma disciplina tática alta, talvez seja o melhor do Brasil nesse sentido, tá pressionando a opção de passe que você tem e o teu goleiro saiu, desculpa, Hugo, isola a bola, Hugo. Isola a bola. Isola a bola e para de sair assim naquele momento. Isola a bola e afasta o perigo. Isola a bola e faz a sua defesa recompor para que você não sofra. Qual a escolha ele toma? Ah, a opção de passe está pegada. Eu vou girar aqui dentro da área e vou perder a bola. E aí ele bota um jogo inteiro que o Vasco fez decente, equilibrado, consistente, brigando por cada bola, alinhado tecnicamente, alinhado taticamente, tentando buscar um golzinho. Ele coloca tudo a perder. E olha que eu não sou hater do Hugo Moura, eu não tenho nada contra o Hugo Moura, eu acho ele limitado, como ele é, mas ele nem chega a ser um problema pro Vasco, nem chega. Mas meu filho, isola a bola, meu filho. Ah, porque o Diniz não pode treinar. Claro que o Diniz pode treinar esse time. É lógico que esse time pode ser treinado para sair com a bola de uma forma mais qualificada. Sendo que você não pode tirar a responsabilidade do erro do atleta. É o atleta que joga. É o atleta que toma a decisão. Pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa pode ter uma mente tão desse tamanho aqui? É uma semente a mente da pessoa que acha que o Vasco não pode contratar o Fernando Diniz por conta desse erro. Essa não é a questão. É a questão da capacidade do atleta de ler a jogada. E o Hugo Moura leu a jogada de uma forma bizonha. Assim como o João Vitor leu em outros jogos de forma bizonha. Assim como eu falei aqui do Paulinho lendo de forma bizonha. Isso não tem a ver com o treinador. Ah, porque o treinador que manda. Claro, ele treinou aquilo, porra. Ele treinou aquilo. Só que ele não tá ali dentro de campo pra falar assim, opa, vira a chavinha aí, Hugo Moura. Isso parte do atleta. A decisão que ele vai tomar ali dentro de campo é do atleta. E o Hugo Moura, hoje, repito, não tenho nada contra o Hugo Moura. Acho ele um jogador limitado, ponto. Mas nem acho ele um problema do Vasco. Hoje ele, inclusive, é o nosso volante, o nosso primeiro volante. Não tem o que fazer nesse momento. Mas ele é limitado. E ele errou. 100% ele. Ele. Isso não quer dizer que o Fernando Diniz pode treinar ou não o Vasco. Pelo amor de Deus. Cabeça de semente. Pô. Então assim, a partir daquele momento ali, 1-1, Flamengo e Cruzeiro, Arrascaeta, o Caio Jorge tinha feito um gol, o Arrascaeta empatou agora. Então, a partir daquele momento ali, o Palmeiras nem volta a controlar o jogo de uma forma que você olha e fala assim, porra, caraca, era pra ter sido 2, 3, 4. O Palmeiras teve chances, inclusive, mas o Vasco continuou no jogo, tentou jogar, trocou alguns passes, o Adson entra, faz algumas invertidas. Mas aí eu vou voltar na tecla que eu falei aqui, e que é cansativo falar sobre isso. Porque vocês viram a partida do Luiz Gustavo hoje, né? Aliás, vocês viram o tamanho do Luiz Gustavo hoje, né? Forte fisicamente, alto, sério. Hoje eu não vou nem falar mal do Lucas Freitas, que estava fazendo uma boa partida. Mas o Lucas Freitas já participou de tantos erros que a gente já comentou aqui nesse Campeonato Brasileiro. Em que o Luiz Gustavo é pior do que o Lucas Freitas? Não me parece em nada. Em nada. Muito pelo contrário. Gostei da imposição física do Luiz Gustavo. Gostei da forma como ele encarou a partida. Pegar o Palmeiras não é fácil. E ele foi bem. Foi bem. Por que esse garoto tem poucos minutos? Por que ele não recebe mais chance? Ele é pior que o Lucas Oliveira? Eu tenho certeza que ele não é pior que o Lucas Oliveira. Eu tenho certeza.
Entendeu? Então assim, pô, a gente não viu muito ainda. É claro, ele não joga. O jogador, pra ser testado, ele tem que estar em campo. E eu prefiro testar um jogador da base, que é ativo do Vasco, e que já mostrou que na base tem condições, do que ficar insistindo em jogadores que já erraram. Jura. O Alex Teixeira entrou hoje de novo, gente. O Alex Teixeira teve outra oportunidade hoje. E o Zucarelli, nada. O GB, nada. O Bruno Lopes, nada. Salve, fiel torcida do Vasco. Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu pro Palmeiras, né? Não é uma grande novidade, né? Que acha que poderia jogar 20 vezes Vasco e Palmeiras, que o Vasco não ia ganhar nenhuma. No máximo ia empatar, mas quase empatou essa partida. Vamos falar a verdade, né? Jogou até bem. Parecia que ia ir, mas no final não foi. E o Nuno, né? O Nuno Moura entregando aí a bola do jogo, ajudando a vida do Palmeiras. Na saída ali, o Palmeiras acabou marcando o gol, né? Deixa a sua opinião, o que você acha do time do Vasco. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa a sua opinião. Agora o Pedrinho que é o Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o que vai dar. Fernando Diniz no Vasco. Bora torcer, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva no canal, fortalece com a sua inscrição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco. Não sei pra onde.